Que bom. Que bom que você veio, Davi. Tava com saudade de você. Obrigado. Olá, Mauro. Um bom Muito dia. bem. Sempre um prazer conversar com você, com os nossos ouvintes, sempre Para tão mim que é. qualificados aí nos comentários. Para mim que é. Davi, eu te chamei a partir, vamos falar de outros temas, se der tempo, eventualmente, mas a partir de uma questão que foi muito impactante na sexta-feira, que foi a divulgação do resultado da balança comercial de agosto, que foi comemorada pelos governistas, pelos chamados progressistas, né, pela esquerda moderada, pelo lulismo, como algo excepcional, porque o Brasil não teria então sido atingido pelo tarifaço de maneira contundente, em que pese a queda de 15% nas exportações para os Estados Unidos, a balança comercial foi superavitária em 6,1 bilhões. E aí houve grande celebração. Está aqui o PT, né, divulgou isso aqui, recorde histórico em exportações. Brasil registra crescimento de 3,9. Eu fiz comentários, inclusive, nesse mesmo caminho. Na sexta tinha acabado de sair, mas depois fui olhar e fui alertado por você, sobretudo, né, o botafoguense favorito do Van Lime aqui, fui alertado por você de que, olha, tem que olhar para a composição desse resultado da balança comercial. E aí o cenário não é tão bom assim, na verdade é muito ruim para o Brasil. Explica para nós, Davi. Opa, Mauro, é o seguinte, quando a gente olha a balança comercial, há uma tendência de se olhar quantitativamente, né, o resultado, o número do resultado, né? E às vezes a gente esquece de olhar a qualidade desse resultado, não é isso? Quando a gente olha a qualidade desse superávit, o que nós percebemos? Que o Brasil ele se tornou tão dependente do agronegócio, tão dependente do setor primário exportador, e esse setor ele anda tão resiliente, Mauro, tão resiliente, que mesmo com tarifaço, ele conseguiu se superar porque há uma diversificação de demandas pelo nosso agronegócio no mundo. O nosso agronegócio está muito forte, é isso que essa balança comercial indica, né? Isso quer dizer, por exemplo, olhando os dados, tá? A soja tem um crescimento de 11% nessa balança comercial aí, tá? O que isso quer dizer? Que o agro ele está sendo fortalecido ou não? Se ele conseguiu se superar, se você teve uma expansão muito grande da exportação de soja, o que isso quer dizer? Que quem planta soja no Brasil, o agronegócio está muito forte, certo? Se você tem minérios, petróleo bruto, milho, ampliando fortemente as exportações do Brasil, o que isso quer dizer? Que esses setores estão cada vez mais fortes. Por exemplo, no caso do petróleo bruto, quer dizer que a gente está perdendo cada vez mais capacidade de refino doméstico também, né? Então, quando a gente olha qualitativamente, parece que tem um problema aí, Mauro, que é o fortalecimento do setor primário exportador, né? Outra coisa seria se essa balança comercial apontasse para um giro qualitativo, ou seja, nós estamos com tarifaço, vamos aproveitar a oportunidade para começar a alavancar setores com maior sofisticação estrutural na nossa pauta de exportação, na nossa pauta doméstica também. Então, as medidas que foram tomadas como reação ao Trump foram medidas para o fortalecimento e sustentação do agronegócio, e não do Brasil como nação, como povo, como indústria, como projeto de desenvolvimento. E sim, uma salvação, foi dada uma boia para uma burguesia primária exportadora destrutiva, né? Enquanto mais dinheiro ela ganha, Mauro, maior a destruição que ela causa sempre, né? Ou a gente agora vai ter esperança que quanto mais o agro cresce, melhor para o Brasil. Porque esse é o cuidado, né? Então, se o agro começar a crescer a soja 10% todo ano, isso vai ser uma maravilha para o Brasil. Se nossa balança ficar sempre superavitária com base em soja, petróleo bruto, porque a gente não refina, e milho. Davi, explica para mim, explica para nós aqui.
por que é tão ruim um país ter sua economia assentada sobre a agricultura de exportação, soja, milho, gado, e sobre a exploração mineral, petróleo, aço, ferro e toda a cadeia de minerais? Vamos lá, Mauro. Historicamente, qual é o papel dos países periféricos na divisão internacional do trabalho? É ser espoliado, ter suas riquezas naturais destruídas, seus territórios destruídos, e eles tiram tudo daqui, levam para os países centrais, industrializam e nos vendem muito mais caro. É isso, né? Esse é o nosso papel, historicamente, no comércio internacional. Esse é o papel da periferia em relação ao centro, né? Por exemplo, eles pegam o nosso café bruto, nossos melhores grãos, levam para a Europa, industrializam e nos vendem depois, em cápsula, né? Eles levam nosso minério, nosso ferro, nossas terras raras, e depois eles vendem produtos altamente sofisticados, com alta tecnologia, não é isso? Com alto valor agregado. Né? Esse é o problema histórico do Brasil, né? De todos os países periféricos. É o papel que cabe à periferia no capitalismo. Né? Ser fornecedor de matéria-prima, ser expoliado, ter a sua classe trabalhadora superexplorada para fornecer matéria-prima e comprar produtos com alta tecnologia. Esse daí é o papel histórico. Né? E superar isso quer dizer superar essa nossa posição na divisão internacional do trabalho. Não dá, Mauro, para a gente mandar 3 megas navios abarrotados de minério e de soja, tá? E com dinheiro importar um caiaquezinho de semicondutor, de chip, de eletrônico, alto valor agregado. É mais ou menos isso que o Brasil faz. Né? Então, é um processo expoliativo histórico que continua acontecendo e vai se aprofundando. O que nós estamos vendo é que o agro ele se tornou tão resiliente, Mauro, tão resiliente, que ele consegue resistir, inclusive, ao Trump, né? Porque o Estado ele é tão forte, ele é tão interventor, ele é tão mãe, né? Ele adora socializar as perdas do agro com a sociedade, que o agro consegue resistir a tudo. Né? E eu tenho dúvidas se olhar essa resiliência do agro e como uma vitória é tático para a esquerda, né? Sim. Não, o governo Lula é uma grande mãe para o agro, sem dúvida nenhuma. E para a indústria mineral, né? Indústria Isso. mineral. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Para olhar vamos olhar isso mais no médio e longo prazo. Quando você volta para trás, Davi, a gente vê um processo de um país que buscou fortemente a sua industrialização e se colocou com alguma relevância no cenário econômico internacional. Isso vai começar lá com Getúlio Vargas, tá certo? Com a CSN, com a Petrobras e esses assentamentos de um país que caminhava para uma industrialização acelerada e vai prosseguir com trancos e barrancos, altos e baixos, mas vai prosseguir até final dos anos 80, meados final dos anos 80. E isso reverte-se de maneira radical a partir do governo Collor, em especial, e depois os seus fundamentos são assentados no governo FHC. Mas os governos do PT, que vamos lembrar, né? Os governos do PT, nós estamos em 2025, 17 anos deste século são sob governos do PT. Os governos do PT, com o interregno de Temer e Bolsonaro, aprofundaram esse caminho, eles não retomaram a trajetória getulista lá de trás, ao contrário, né? Eles aprofundaram o caminho de Fernando Henrique Cardoso. Me parece que o governo Lula 3 continua nesta senda, na verdade, até acelerando, né? É uma questão profundamente estrutural, né? Isso que você mostra, né, Mauro? De 1930 a 1980, o Brasil foi um dos países que mais cresceram no mundo, tá? Ao lado do Japão, por exemplo.
O Brasil ele teve um processo de sofisticação estrutural ali entre a década de 30 e a década de 80, né, com vários problemas, né? Foi um processo repleto de contradições, de idas e vindas, especialmente na ditadura. Um processo que, embora tenha características desenvolvimentistas, foi um processo destrutivo em vários aspectos, né? Destrutivo da nossa política, destrutivo da classe trabalhadora, concentrador de renda. Então é importante medir essas coisas também, né? Mas a partir dos anos 80 é o que você diz, né? O neoliberalismo ele vai acentuando e impedindo a reação da periferia em relação ao centro de forma brutal. Então, as concessões possíveis, os espaços de atuação para a periferia enfrentar essa posição subordinada na divisão internacional do trabalho vai despencando. Uhum. Né? E aí que está. Esse processo que é estrutural e que começa com o governo Collor, com uma liberalização financeira brutal, com uma abertura comercial brutal, vai se aprofundando com um patamar elevadíssimo de taxa de juros, que vai tornando nossa burguesia cada vez mais rentista e cada vez menos propensa a fazer investimentos em sofisticação estrutural e produtiva, vai associando cada vez mais a própria indústria que restou aos ganhos rentistas da especulação. Esse processo também coincide, curiosamente, com um boom de commodities no mundo, depois do governo Lula, que poderia ser um elemento de superação dessa fase terrível do neoliberalismo, mas foi um processo de aprofundamento disso, né? Porque o agronegócio ele ganha cada vez mais força nesse processo e há uma ilusão reformista que eu tenho percebido, que voltou, né, curiosamente, que é a seguinte, que quando, por exemplo, isso aconteceu no governo Lula, você tem um fortalecimento das commodities, né, no país periférico, você vai ter uma entrada maior de dólares, certo? E os países periféricos, historicamente, eles sempre tiveram um problema sério, que é a escassez de dólar, né? Porque você emite sua própria moeda, mas a sua moeda só compra no território nacional. E você precisa de dólar para importar máquinas, equipamentos, tecnologias para montar sua própria base industrial. Então, ao longo da história, qual era o nosso problema? A gente tem moeda, a gente pode fazer uma política fiscal expansionista, mas a gente não tem como comprar máquina para começar essa indústria. Né? A gente não tem como comprar tecnologia, então a gente precisa dos dólares. Esse sempre foi o quadro. E aí há uma esperança que sempre que começa um boom de commodities, que esses recursos sejam utilizados, então, para fazer esse processo de mudança estrutural na economia, ou seja, esses recursos serem usados para criar uma indústria forte, uma indústria resiliente e comece a mudar a composição da economia da pauta exportadora de produtos primários exportadores para produtos minimamente elaborados, né, para exportar coisas com tecnologia agregada. Esse processo não aconteceu, nem no governo Lula, não vai acontecer agora. Por quê? Porque temos todo um modelo em que esses recursos eles viram isso vai alimentando o próprio agronegócio, a própria alimentação, a própria mineração a expandirem suas fronteiras, a expandir o seu poder econômico e político, Mauro. Né? E conforme eles vão tendo cada vez mais força econômica e cada vez mais força política, o que começa a acontecer com a estrutura de políticas econômicas no país? Começa a ser direcionada para eles e não para algo que não existe. Não é isso? E que foi exatamente o que aconteceu. Então, o plano safra ele começa a ficar cada vez mais forte, a taxa de juros continua excessivamente elevadas, porque para eles não faz diferença, eles também são rentistas no final das contas. E nós temos o reforço desse modelo, inclusive no governo Lula. Tem algo interessante no governo Lula 2, especialmente, é que ali tinham alguns ensaios, Mauro, sim, de tentativa de retomada da indústria, tá? No Lula 2. Especialmente no governo Lula 2. Uma das soluções, isso é pouco falado, para a questão da taxa de juros excessivamente alta no Brasil, uma das mais altas do mundo, sempre foi a taxa de juros, né, subsidiada, por exemplo, do BNDES, né, na época. O Tesouro ele capitalizava o BNDES
ele tinha uma taxa de juros que não era taxa de mercado, né? Era chamada TJLP. Isso. Tá? Essa taxa, ela era bem abaixo da taxa de mercado. Então, ou seja, você tinha uma taxa de juro para a economia em geral e uma taxa de juro bem baixinha para financiar, em tese, o desenvolvimento industrial do país. por exemplo, a Bimac, né? O pessoal da Bimac, né? A indústria de máquinas e equipamentos, conseguia taxa de juros anual de 3% ao ano. Né? E com isso, e outra coisa, o Tesouro capitalizando o banco, né? Isso daí foi muito atacado pelo mercado financeiro na época, pelos rentistas. Sim. E isso alavancava muito alguns setores ali. Então você tinha algumas características interessantes que foram desmontadas após o golpe de 2016, especialmente no governo Temer. Por exemplo, o Tesouro para de capitalizar o BNDES, né? Nós temos o fim da TJLP no governo Temer, tá? Então, junto com o ataque ao banco público também, na época, né, era a caixa preta do BNDES, eles fizeram de tudo para desmontar o BNDES. E alguns instrumentos que ainda restavam para contrabalancear esse predomínio da burguesia rentista com a burguesia primária exportadora foram sendo perdidos, e nem esses resquícios nós temos mais, né? Então, a situação é muito difícil. Mauro, posso fazer uma observação aqui? Uma coisa que eu estava reparando. Você reparou que o consumo no Brasil tem crescido muito forte? Né? Sim. Desde 2021, tá? Só para falar aqui que não é uma coisa recente. Desde fevereiro de 2021, com a expansão fiscal da pandemia, o consumo no Brasil tem crescido muito forte, tá? Porque o desemprego está caindo. É um efeito anterior, inclusive, a esse governo. Por que, então, Mauro, que nós não temos uma resposta da indústria? Essa é uma pergunta. Sim. Porque se você tem um desemprego menor e um aumento da massa de renda da classe trabalhadora, é de se esperar que você consuma mais produtos industriais. Por que isso não acontece? Porque você começa a importar. Essa demanda doméstica criada, ela começa a vazar para fora. Tá? Ela está vazando para fora. A indústria tem crescido pouco, a indústria de transformação. A indústria que sobrevive no Brasil é a indústria extrativista. Mas a indústria de transformação, a indústria que traz sofisticação estrutural, ela tem passado por um problema sério, que é o quê? Ela tem um duplo problema, na verdade. Primeiro, que é uma indústria já rentista, avessa a investimentos. Isso, num cenário de juros altos, é a combinação perfeita para não ter nada no Brasil, né? Juros altíssimos. Segundo, que nós temos uma abertura comercial tal qual que toda essa demanda doméstica, ela vaza. Ela vaza. Então, mesmo que a gente tenha uma boa política fiscal, isso não tem estimulado a indústria. A gente tem comprado de fora as coisas. Isso aconteceu lá atrás, nos primeiros governos Lula, está acontecendo agora também. E a gente compra da China, né? A nossa relação com a China tem sido essa, né? A nossa demanda doméstica, ela vai sendo sugada, né? A gente está importando cada vez mais tecnologia e exportando produtos primários, né? Então, mesmo superando a austeridade fiscal, a gente vai continuar com esse efeito, tá? Olha que interessante isso. Ou seja, você tem um processo que aí, inclusive, vai lembrar o processo lá do Collor, né? Que você tem essa coisa da abertura comercial indiscriminada, e então você o consumo se baseia em importações cada vez maiores, né? Exato. E no Brasil, a esquerda parou de falar de tarifas de importação, tarifas de exportação. Era o momento de falar disso. Por exemplo, vocês perceberam que o preço do café, Mauro, caiu, não caiu? Por quê? Porque o Trump colocou uma tarifa de importação. Não é isso? Ficou mais caro para o cara mandar para os Estados Unidos, ou seja, a rentabilidade dele caiu, né? Esse efeito também poderia ser obtido, sabe como, Mauro? Se a gente colocasse uma tarifa de exportação para o café, a gente obteria o mesmo efeito que o tarifaço do Trump, só que a gente arrecadaria aqui. Perfeito. E não ele arrecadaria lá. Perfeito? Seria o mesmo efeito. Por quê? Porque o agronegócio seria taxado, só que seria taxado aqui, não nos Estados Unidos.
a gente obteria recursos deles para a parcela que eles exportassem, tá? Isso desestimularia uma parte da exportação. Eles seriam obrigados a vender no mercado doméstico. Vendendo no mercado doméstico, o preço cairia. Perfeito. Tá? Então, ao invés, essa seria uma solução para lidar com a questão do café caro. Não é isso? E usar os recursos gerados, aí sim, para investir em setores que nos tire dessa posição subordinada na divisão internacional do trabalho. Aí veja, Mauro, qual é a solução que a esquerda comemorou? Eu fico pasmo. É que o governo arrumou outros mercados para o nosso café. Ou seja, nós temos. Parece que a esquerda está dizendo o seguinte: o sinal que a esquerda me passa, pode ser que eu esteja errado, nós temos que salvar o nosso agronegócio. Mauro, foi um absurdo perceber. O Congresso tirou os gastos para salvar o agro, o setor primário exportador, do arcabouço. Foram 30 bilhões, pelo menos 10 bilhões fora do arcabouço fiscal. Foi surpreendente perceber que ninguém falou assim: olha, os impactos do tarifaço não é só para eles, pelo menos, tá? Estou falando de um governo de conciliação. Também é para o povo. Então, eu quero 10 bi para fortalecer o BPC e o Bolsa Família, que são políticas assistenciais, para fortalecer essas políticas, para proteger as pessoas mais vulneráveis de qualquer risco econômico que o tarifaço possa impor ao Brasil. Não poderia ser falado isso. Mas não, parece que... Parece não, é um fato. Tudo é direcionado ao agronegócio, à mineração, à pecuária no Brasil, ao setor rentista. A esquerda, não sei por que diabos, né? A esquerda hegemônica, no caso, não a gente, naturalizou isso. Nem ao menos consegue comentar, nem ao menos consegue vislumbrar que, olha, a gente está dando um monte de grana para eles socializando. Isso daí se chama socialização do custo e da crise do agronegócio e do setor primário exportador. Eles não conseguem nem falar, já que a gente está dando tanto dinheiro para vocês, por que a gente não pode utilizar esse espaço político de barganha, já que é o governo dando dinheiro para eles, para também pedir um pouco de dinheiro para o pobre que está sendo atacado? Sabe? E aí fica um debate, ninguém liga para BPC, ninguém liga para Bolsa Família. Eu estou falando de políticas focalizadas que o Banco Mundial defendia outro dia, tá? Tô falando nada radical, não. Nem isso, sabe, Mauro? Então, assim, é um predomínio político, ideológico que conquistou corações e mentes do agro, da pecuária, da mineração, do setor primário exportador, que é assustador. Nós normalizamos a dependência no Brasil. Sim. Não, e aí você vai ver, quando você olha o principal movimento alternativo ao imperialismo dos Estados Unidos no planeta, que é o bloco BRICS, os líderes do BRICS, Rússia, China e Índia, nenhum deles está nesse processo de reprimarização. Nenhum deles tem como centro da sua economia o agro ou a exploração mineral. Incrível, né? Só o Brasil. E o Brasil está aprofundando esse processo. O Brasil, a cada ano que passa, ele se torna cada vez mais subordinado na divisão internacional do trabalho. Né? Isso daqui é um clássico, nem é só para a esquerda socialista, inclusive os economistas ligados ao pensamento cepalino, desenvolvimentismo clássico, eles reconhecem o que eu estou falando. Né? O Brasil está na contramão, inclusive o Brasil ele está construindo novas formas de dependência, ele está diversificando a sua dependência. Opa, como é que é isso? Muita gente comemorou o seguinte: você falou do resultado positivo da balança comercial, certo? Então, as exportações para os Estados Unidos caíram 18,5%. Isso. Tá bom? As exportações para a China subiram 30%. Muita gente olha isso e fala, nossa, que avanço, que baita avanço. Nós temos um setor primário exportador que hoje não depende só dos Estados Unidos, depende dos Estados Unidos, da China também. Veja, diversificar os mercados do agro e da mineração não é solução. Porque isso, inclusive, isso torna eles cada vez mais resilientes. Era para aproveitar que caiu nos Estados Unidos, né? E deixar eles cada vez menos... É o seguinte, vocês não querem Estado mínimo? Vocês não aprovaram arcabouço fiscal para o povo? Vocês não querem juros altos?
Vocês não defendem juros altos? Vocês não defendem o Banco Central autônomo? Vocês que lutem, cada um com seus problemas. É isso que tem que falar, pelo amor de Deus, Mauro. Desde quando a esquerda virou defensora do governo federal ficar abrindo mercado para agronegócio na China? Pelo amor de Deus. Assim, é uma ilusão isso, sabe? É uma ilusão com a China, inclusive. Pô, não, é ótimo que o dono do latifúndio de soja que está destruindo o cerrado, que está destruindo nossa água, que está destruindo a nossa vida, que está destruindo os povos indígenas, esse cara ficou 10% mais rico. Porque o governo conseguiu fazer ele vender mais para a China. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, Mauro. É uma loucura comemorar que um latifundiário ficou 10% mais rico no ano. E expandiu a fronteira dele em 15% de produção de soja. Sabe? É aí que está o ponto. Qual é a reação necessária ao Trump e ao fascismo a nível global, internacional? É a soberania. E ter soberania significa se libertar das garras de uma burguesia rentista, de uma burguesia primária exportadora, de uma burguesia que expolia o nosso povo, seja com juros, seja com latifúndios destrutivos ambientalmente, socialmente, economicamente e principalmente, hoje, no Brasil, politicamente. Quem é a base de apoio do bolsonarismo, Mauro? Sim. São esses caras que ganharam o superávit na balança comercial. Como é que alguém acha que fortalecer economicamente uma burguesia que apoia o fascismo, que apoiou o golpe de 2016, que apoiou o Bolsonaro, que continua apoiando o Bolsonaro, hoje no Brasil, como que enriquecer essa gente contribui para enfrentar a extrema-direita? Como, Mauro? Como? Isso é incrível. Ou será que eles vão ter algum surto de altruísmo e falar assim, olha, o Lula está ajudando a gente, temos que ter gratidão. Temos que ter gratidão. Temos que nos unir. Temos que ser nacionalistas e patriotas e ver que o povo também precisa de recursos e, portanto, nós vamos acabar com o arcabouço fiscal e dar dinheiro do BPC e do Bolsa Família para quem está sofrendo. Eles vão falar isso agora, porque a gente salvou eles. Não, né, Mauro? Eles vão continuar defendendo o Banco Central autônomo, taxas de juros extorsivas, cortes para o Bolsa Família, corte para o BPC, salário mínimo arrochado. Eles vão continuar defendendo taxa de juros de roubo, uma taxa de juros que é um roubo para os mais pobres, num cartão de crédito, num consignado, enquanto eles pegam taxa de juros subsidiada no Plano Safra, pelo Banco do Brasil. Ou alguém acha que isso vai mudar? Isso só amplia a bancada deles no Congresso. A bancada deles vai ficar cada vez maior. Cada ano que o agronegócio cresce, e a balança pode ficar ou não superavitária, não importa, o que acontece? Ele tem mais grana para fazer mais deputado, mais senador, mais prefeito, mais governador. Né? Você olha quantos idiotas do Congresso, dos fascistas, ganharam prefeituras no último período, deputados que ganharam prefeitura da extrema-direita, puxados pelo agro. Olha a votação do PT nos estados. Faz o seguinte, Mauro, olha que interessante. Pega todos os setores e estados que ganharam com essa balança comercial superavitária. Pega todos eles, tá? E olha qual é o resultado eleitoral que o governo que o Lula tem nesses estados. Olha quem ganha. Olha quem é a força hegemônica da política desses estados. Né? E assim, é uma ilusão achar que dá para disputar o setor primário exportador do Brasil. Né? Uma burguesia agrária que tem... e é uma burguesia, Mauro, que historicamente é escravocrata, é autoritária, é associada ao imperialismo. O que se espera dessa burguesia fortalecida? O que se espera? É algo a se perguntar, né? Sim, sim. Chocante essa ilusão governista, essa ilusão dos progressistas. O Clyde diz assim, concorda em gênero, número, grau e degrau com o camarada De Caixa. Legal, Clyde, obrigado. Agora eu queria tocar num assunto que é bastante delicado para o lulismo, para os progressistas e mesmo para a esquerda. Eu não costumo chamar essa turma de esquerda, acho que são progressistas no máximo, e olhe lá. Boa observação, é importante lembrar. Tem uma questão sensível aí, que é a questão da China.
né? Porque fica todo mundo. Não, não. Exportar soja para os Estados Unidos é o fim do Brasil. Exportar soja para a China é a libertação do Brasil. Há uma coisa que é assim, né? Você começa a fazer observações em relação à pauta exportadora e à pauta econômica entre Brasil e China, e já tem uma onda de lulistas e mesmo gente de esquerda que se levanta e fala: não, mas a China não. A China é socialista, a China é do campo socialista, a relação com a China é totalmente diferente. Então, eu queria que você qualificasse para nós, Davi, porque realmente não parece que a China seja um país imperialista, mas a relação entre o Brasil e a China reproduz a relação entre o Brasil e os centros e o centro do capitalismo, ou não? Sim, hoje a relação de dependência na esfera comercial do Brasil é principalmente com a China. São dados, tá? Muito mais do que com os Estados Unidos hoje. Né? Aqui você bota, ó, 85% da soja exportada pelo Brasil em agosto é para a China, né? Aí vamos lá, Mauro. Tem que separar algumas camadas nesse debate, que esse é um debate muito complexo. E muita gente delicado. E muita gente cria espantalhos em cima desse debate, né? Como se a gente estivesse falando que o imperialismo dos Estados Unidos é igual ao da China. Isso é um absurdo, ninguém fala isso, tá? Não é uma crítica moral, não é uma crítica subjetiva. É o seguinte: é importante olhar para a China e perceber que ela fugiu da agenda de políticas econômicas neoliberais e, por isso, ela teve um processo, né, de escalada na divisão internacional do trabalho, se tornando uma potência que disputa hoje a hegemonia econômica com os Estados Unidos, justamente porque fugiu da cartilha neoliberal, certo? Ela foge dessa cartilha em vários aspectos e, por fugir disso, com um Estado planejador, ela consegue se superar, né? Bom, isso é importante a gente olhar, e é muito importante para quê? Justamente para a gente dizer que a agenda econômica do Brasil está completamente errada. É importante olhar o que a China fez para dizer que a nossa própria relação com a China é desastrosa. Sim. É importante para dizer que a abertura comercial que hoje o Brasil tem com a China é um desastre. A esquerda não questiona a abertura comercial com a China. Questiona com a União Europeia e questiona com os Estados Unidos. E vou te dizer, os lulistas agora passaram a não condenar mais a relação com a União Europeia, né? Estão indo entregando o país para a União Europeia, aí com esse acordo com o Mercosul, União Europeia, né? Nem isso mais. Exatamente, com a União Europeia também tem uma fração da esquerda outrora desenvolvimentista, na verdade, social-liberal, né? Para ser mais preciso, acha também que a União Europeia pode nos ajudar comprando nossos produtos primários. Mas, Mauro, e quando a gente olha essa relação que o Brasil tem com a China, nós vemos o seguinte, que nós temos uma relação em que exportamos 85% da nossa soja, nós estamos trazendo cada vez mais produtos importados de alta tecnologia da China. A China está investindo em infraestrutura para o agronegócio no Brasil pesadamente, tá? Com ferrovias, com hidrovias, com toda uma estrutura, tá? Que quando a gente olha o que está sendo construído, tá? O que a gente percebe? Que o Brasil está servindo dentro desse projeto da China como um fornecedor de matérias-primas. Eu tenho colegas que defendem que não. Mas se a China faz um projeto, Mauro, quando você olha os projetos da China, são projetos que têm retorno em 20, 30 anos. Então, se você faz uma ferrovia cruzando 2 oceanos, se você faz hidrovias no Tapajós para levar soja para a China, que o retorno é muito longo, a China está fazendo isso tudo para esse modelo ser superado no Brasil. Ela está fazendo um projeto econômico visando que esse projeto fracasse, que ela jogue dinheiro no lixo, ou ela pretende que isso continue por 30 anos, que é quando isso começa a dar retorno? Essa é uma pergunta. Tem gente que fala que não, que a China ela pode mudar, ela pode pegar a ferrovia que ela construiu e falar assim, não quero mais saber disso agora. Não, é porque ela espera que isso continue. E a tendência é essa, ela está certa, porque a tendência é essa. Tá? A gente que está errado em permitir isso.
Quando? O problema aí, no caso, não é a China, né? O problema é o Brasil, no caso. Aceitar, né? Essa lógica. O problema são os dois, né? Porque a gente também não. Assim, isso aqui é uma visão minha, tá, Mauro? Eu sei que eu sou isolado nisso. Quando a gente fala de relação de dependência, sempre foi muito fácil dizer assim: as trocas desiguais são uma imposição do capitalismo, né? Na sua fase monopolista, na sua forma de expoliação, em que os países periféricos se veem sem opção. Né? Eles são cada vez mais subordinados a essa lógica. Né? E aqui não é uma questão moral, é o seguinte: o processo, a soja que a China precisa de soja. A soja que a China precisa vem do Brasil. É isso. O outro lado do desenvolvimento deles é um lado do nosso subdesenvolvimento. Isso aqui é um fato, tá? Então, no marxismo, é muito ruim olhar trocas formalmente, juridicamente, são formalizadas com a concordância de ambas as partes e falar que como teve liberdade plena, azar de quem aceitou uma troca injusta. Ou seja, olha só, porque isso é fácil perceber no âmbito da classe trabalhadora negociando com o patrão. O trabalhador, ele aceita escala 6x1. Porque senão a opção dele é morrer de fome, não é isso? O cara vai lá e oferece escala 6x1 para ele se lascar. Aí ele vai e fala, assim, olha, você tem a opção de assinar carteira com escala 6x1 ou não. Você quer? Aí o cara fala, não quero, então vaza, que eu não quero te contratar. É isso, não é isso? A opção do trabalhador. Então, por trás dessa formalidade de liberdade individual para vender ou não a força de trabalho, tem uma imposição sistêmica que faz o trabalhador aceitar aquilo. Essa lógica se reproduz na relação centro-periferia, a gente sempre aceitou isso. Tá? Então, é uma relação de centro-periferia e dependência que não é dada da mesma forma como foi imposta pelos Estados Unidos, com base em guerras, golpes, intervenções políticas no mercado doméstico, mas sim através de uma diplomacia e de uma relação em que há um processo constante de criação de mecanismos econômicos de dependência. Tá? Então, por exemplo, quando você tem mineradoras chinesas estatais, tá? A gente tem mineradoras estatais chinesas no Brasil pegando nosso minério. Isso vai criando relações econômicas muito fortes de dependência, tá? E que, obviamente, tem por trás um Estado agindo. Ou não? Há um Estado agindo para criar essas relações. É claro que isso não é agudo, destrutivo, tal qual os Estados Unidos. Mas nem por isso a gente pode falar assim: olha, tá tudo beleza, é só culpa nossa. É culpa nossa, principalmente, mas também se a gente espera que a China se coloque como um país socialista, como alguns dizem, é estranho que ela esteja fortalecendo uma burguesia primária exportadora no Brasil, que é golpista, que é fascista, para o seu benefício próprio, em detrimento de qualquer possibilidade de desenvolvimento por aqui. E aí, quando eu falo isso, a resposta que vem de quem está do outro lado da tela é a seguinte: mas fortaleceu o setor primário exportador. Quando é a China, não é tão problemático assim, porque ela pode também utilizar alguns mecanismos para induzir a industrialização no Brasil e superar esse modelo. Veja, as pessoas não percebem a contradição disso. Alguém vai investir bilhões em infraestrutura para o mercado primário exportador para isso ser superado. Eu construo uma ferrovia para o agro vender soja mais barato. Olha só, quando eu construo toda essa infraestrutura por agro, qual é a primeira coisa que acontece, Mauro? O custo do agro despenca. Se o custo do agro despenca, a margem de lucro dele sobe muito, porque os preços das commodities são dados no mercado internacional. Então, a margem de lucro do agro sobe muito. A capacidade econômica e política dele sobe quando toda essa infraestrutura é construída para ele. Como que isso está ajudando, de alguma forma,
a superação. Mas a China, você poderia falar com a China outra coisa. Por exemplo, a gente poderia falar com a China o seguinte: olha, China, eu não quero exportar soja nem minério para vocês. Eu quero que vocês me ajudem a construir a concorrente da Xiaomi, que no futuro vai destruir a Xiaomi. É isso que as pessoas estão falando. Assim, não é da benevolência. Me parece, Mauro, não querendo caricaturar, que tem gente que espera que o Brasil seja convidado a ser desenvolvido pela China. Porque tem uma leitura da Coreia do Sul de alguns economistas, tipo Raju Chang, que é um economista coreano que dá aula na Inglaterra. Ele fala sobre o desenvolvimento da Coreia. Tem outros economistas também, muitos colocam a Coreia do Sul como sendo convidada, né, a um desenvolvimento puxado pelos Estados Unidos também, né? Fora um monte de políticas, enfim, dirigidas pelo Estado, teve um certo interesse ali dos Estados Unidos para que a Coreia do Sul tivesse um protagonismo em relação à Coreia do Norte, por exemplo, tá? Então teve uma relação ali entre Estados Unidos e Coreia do Sul de fortalecimento relativo visando questões geopolíticas, e aí tem um desenvolvimento a convite que se fala, tá? Essa leitura é polêmica, mas alguns têm essa leitura. E parece que alguns acham que há uma possibilidade de desenvolvimento a convite do Brasil em relação à China, e não há nenhuma. Não há nenhuma. Nós temos que ter soberania, inclusive para falar que nós... Olha só, Mauro, isso é importantíssimo. Por que falar de balança comercial e enfrentar livre mercado é falar e enfrentar hoje uma balança comercial com a China, principalmente? Se você falar, temos que controlar a balança comercial da soja. A gente está falando de 85% da soja para quem? Para a China. E aí? E aí? Daí isso dá nó na cabeça das pessoas. Não, tem que fechar só os 15%. E fazer 100% para a China. Aí a gente abre. Tem que acabar com o livre comércio. De commodity, tem que botar tarifa de exportação pesada, sabe? E a China, Mauro, aqui eu não estou demonizando a China, mas é o seguinte, a China, ela nos dá margem de manobra para negociar, então é importante ter a China rivalizando com os Estados Unidos. Mas é péssimo quando a gente entra nessa jogada disputando quem vai nos espoliar e não entrando usando a China como margem de manobra para resistir às ofensivas imperialistas do Trump e afins, sabe? É uma falha grotesca dos governos do Brasil? É uma falha grotesca dos governos do Brasil, mas isso também prova que a China não tem maior interesse em nos ajudar. Ela está aproveitando essa situação de fracasso do governo brasileiro, né? Ela aproveita o acordo. Mauro, eu comecei a discutir isso, sabe quando? Quando o Lula foi para a China, tá? Com uma bancada de parlamentares e ministros, fazer um grande acordo com a China de bilhões, tá? Quando ele vai fazer esse acordo, a esquerda comemora e entra em êxtase. Estamos no caminho da superação do subdesenvolvimento agora. Aí a gente vai olhar o acordo. Era o quê? Mineração, uma rede de fast food chinesa, uma plataformas de entrega da China para competir com a iFood, tá? Plataformas para competir com a Uber, montadora de carro elétrico, maquiladora, ou seja, traz todas as peças, traz todas as tecnologias e só monta aqui. O que isso quer dizer? Não é uma indústria nacional, muito longe disso. É só uma maquila, ou seja, você traz as peças e monta aqui. Para quê? Para reduzir o tributo na importação. Tá? É um mecanismo de redução de tributo de importação. Você traz tudo, em vez de trazer o carro pronto, você monta aqui e fala que é produção nacional e não paga imposto. E depois você vende para o Mercosul com a abertura comercial que nós temos com o Mercosul. Então você vira uma plataforma de montar e vender para o Mercosul. Ou seja, você transforma o Brasil num ponto intermediário de acesso à China ao Mercosul todo. Isso, quebrando cadeia de tributos, né? Porque como você é uma maquila, você só monta aqui o carro elétrico, você não vai pagar tributo de importação, porque teoricamente você está fortalecendo a indústria nacional e etc. Você dá um monte de benefício para os caras. A partir disso, você manda para o Mercosul todo também. Então, assim, é um negócio muito interessante para eles.
né? Muita gente vai falar, Davi, mas só tem todo dia um malandro e um otário se encontram na rua e sai um negócio. Porra, mas não é isso que se espera se a gente considerar que, como alguns dizem, assim, não é um país socialista, né? Ela tem um nacionalismo, um capitalismo arrojado para fora, mas, pô, cadê o mínimo de responsabilidade com a classe trabalhadora fora de lá, né? Sim. Davi, há uma argumentação e uma informação que circula nos meios lulistas, segundo a qual, diferentemente da relação com os Estados Unidos, haveria transferência tecnológica em todo e qualquer acordo com a China. É isso mesmo? Não. Quer ver uma coisa? Quais são os resultados dessas relações até agora no Brasil, das últimas décadas com a China? Uhum. Mauro, assim, vamos lá. A gente tem uma relação crescente comercial com a China há 30 anos. Desde o início dos anos 2000 já, 25 anos. Né? Que a gente é a nossa principal plataforma exportadora e nós estamos importando tecnologia de lá. Né? Qual é o ganha-ganha aqui? Todo nesse processo inteiro foi um desindustrialização. É um processo inteiro de desindustrialização. Claro que isso sempre vai ser argumentado. Quem faz. Se você pegar o acordo do Bolsonaro com a China, quando ele foi lá, ele vai falar as mesmas coisas, tá? Ninguém vai falar assim, Mauro. Nenhum ministro, ninguém vai falar assim. Nós fizemos um acordo péssimo. Tem que falar algo que você entregou alguma coisa. Transferência de tecnologia, o Brasil do futuro, indústria 4.0. Qual é o resultado? Crescimento muito agudo do agronegócio, redução do tamanho relativo da indústria e um processo em que, o que a gente enxerga dessa relação? Números. O que a gente enxerga desde o início do governo Lula? Uma queda da participação da indústria no PIB, né? De transformação. Cadê essas transferências? A indústria no Brasil não está respondendo, porque é uma combinação de erros nossos, com uma abertura comercial desmedida, uma liberalização financeira desmedida e uma relação que não está nos favorecendo. Isso são dados. Né? Isso são dados. Nós temos que mudar isso. E aí usar o exemplo da China. A China usou a abertura comercial para se fortalecer. Ela usou a abertura comercial com o resto do mundo para se fortalecer. Por que a gente tem que usar a abertura comercial com a China para se fortalecer? Isso é uma loucura. Achar que o livre comércio com a China vai nos desenvolver. Sabe? É uma loucura total. Achar, tudo bem, deixa livre comércio, deixa a conta de capitais abertas, deixa tudo aberto, porque quando se for a China, tá bom. Faz proteção só com o resto do mundo. É usar o próprio exemplo da China para estabelecer relações com a China. Né? Porque o que a gente está fazendo é não fazer nada, esperar uma migalha ou outra de transferência de tecnologia aqui ou acolá, como a gente pode fazer com qualquer país no mundo também, tá? Não só com a China. E ficar esperando cair do céu alguma coisa. E a única coisa que vai cair é a nossa balança comercial em termos de exportação de produtos sofisticados. E o que vai subir é a exportação do agronegócio e a importação de produtos com tecnologia de lá. Né? Eu não tenho... Isso daqui não é uma leitura contra a China, anti-China, nada disso. É uma leitura concreta de uma relação que é clássica de dependência, e eu duvido alguém falar que não, são dados. Tá? A gente exporta soja, a gente exporta bens primários, a gente exporta matéria-prima e importamos tecnologia. É enfrentar essa relação de igual para igual e com vigor. Eu duvido, Mauro, olha só, eu duvido que algum economista defensor da China chegue aqui e fale: olha, defensor dessa relação, tem razão, nós temos que colocar tarifa para a China, por algum negócio vender para a China. Alguém tem coragem de falar isso hoje, Mauro? Não. Da nossa soja?
Alguém tem coragem de encarar essa relação de dependência com a soja que nós temos no Brasil? É muito fácil falar de plano safra, né? Tem que acabar com o plano safra. Mas também tem que taxar a soja que é exportada. Por que não? Eu estou falando alguma coisa absurda? Isso é soberania. É fechar a balança comercial. A gente, para ser... A gente tem que ser... Alguém falou aqui, ó. Ser pró-Brasil não é ser anti-China. No comentário, é isso. O Orlando, essa leitura não é anti-China, é anti-Brasil. É o que o camarada está falando. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado de separar as coisas, né? Acabar com a Alicantia. Quem se favorece com a Alicantia no Brasil? É o agronegócio. E é quem compra do agronegócio e do setor mineral. Não é isso? A China. Exato. Então, assim, tem medidas que a gente vai ter que tomar no futuro. E parece que, Mauro, olha só, o que está me parecendo? Isso eu estou olhando para frente. O que está me parecendo? Que toda essa possibilidade, toda essa janela de oportunidade que o Trump abriu, ela vai se reverter contra a própria classe trabalhadora no Brasil, caso a reação do governo seja compensar e fortalecer o agronegócio, a mineração, a exportação de petróleo bruto e diversificando esse mercado com China e etc. Isso daí vai aprofundar um problema, ao invés de solucionar. A solução seria deixar eles lutarem. Vocês que lutem. Vocês que lutem. Vocês que lutem. Eu vou fortalecer aqui setores que sejam direcionados a atendimento de necessidades sociais. Não é qualquer indústria. É indústria voltada ao complexo industrial da saúde, porque o povo precisa de saúde de ponta. É isso. E mudar os parâmetros das relações comerciais. Perfeito. Nossa, cara, instigante realmente essa fala tua, essa conversa contigo. Legal. Desafios para nós. Queria te agradecer demais por hoje, né? Foi uma boa e longa conversa. Fala, você quer falar mais, por favor? Não, é que eu li tem uma mensagem aqui interessante do Hinaldo. O agronegócio não tem nenhuma tecnologia de produção no Brasil. De sementes a máquinas agrícolas. Os satélites brasileiros de tecnologia nacional é que conduz a produção no campo. Exatamente, Mauro. O que ele está falando é o seguinte: olha só, quando o agronegócio tem recorde, ganha dinheiro para cacete, exportou muito, a balança comercial ficou positiva. Esse dinheiro vai para quem, Mauro? Esse dinheiro vai para o povo em saúde, em educação, em Bolsa Família, em salário mínimo, em BPC, em mais indústria e mais sofisticação estrutural? Não, vai para o próprio agronegócio, né? As exportações nem são taxadas no Brasil. É zero de alíquota de exportação, tá? Então, isso tudo que eles vendem é zero. Bom, eles pegam essa grana. Uma parte dessa grana, eles aprofundam a nossa dependência. Por quê? Porque eles compram máquinas, defensivos agrícolas, fertilizantes, uma série de tecnologias para funcionarem, porque eles são altamente intensivos em capital e pouco intensivos hoje em trabalho, né? Então, eles importam muita tecnologia. Olha só como que a relação de dependência você enxerga dentro do próprio agro, tá? Então, eles vão importar muita tecnologia da China, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia, tá? Eles vão importar muita tecnologia fazendo vazar o dinheiro. Fazendo vazar o dinheiro. O que sobrar, eles vão expandir a sua própria capacidade de produção. Seja expandindo fronteira agrícola, seja expandindo produtividade, seja expandindo o poder econômico e político. Tá bom? E isso tudo, e esses resultados iniciais que a gente falou que são positivos para eles, exportação, eles são sustentados por um Estado. Um Estado que é gastador com agronegócio, que usa recursos públicos fartos, na casa de 500 bilhões todo ano, mais do que isso, se contar as renúncias tributárias, para estimular esse mecanismo. Então, nós temos um Estado fortíssimo para induzir esse tipo de exportação, né? E de onde que alguém pode achar que esses resultados podem ser, de alguma forma, direcionados para o povo? Ah, a balança ficou positiva, isso vai ser direcionado para o povo, o governo vai pegar esse dinheiro e vai gastar com o povo. Sabe? Isso é uma ilusão total, né? É importante olhar essa dimensão que o Hinaldo traz.
Perfeito. Tem uma pergunta aqui para encerrar do Clydes Decache. A Tebet, Simone Tebet, não está manobrando, operando o projeto da Transoceânica? Esse projeto eu não tenho acompanhado, Mauro. Tá. Não sei como que tá, quem é que tá tocando politicamente isso. Perfeito. Não sabia que ela Tebet. Também não. Legal. Não tinha nem, não sabia que ela tinha Legal. protagonismo nisso, não. Eu pensava que era o pessoal do Alckmin, não sei, infraestrutura, não sabia que passava pelo que ela a principal. Acho, viu, Davi, o nosso tema hoje aqui, o principal que atravessou o programa, é dizer, é óbvio, né? Você tem um entreguismo descarado, radical, sem vergonha, que é esse da extrema-direita, né? A ponto de, na celebração da data da independência do Brasil, botar uma mega bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista, né? A esse ponto chega. Inclusive, assim, eles foram abandonando ao longo dos anos aquele discurso falsamente patriótico, né? A bandeira brasileira e tal, e estão incorporando cada vez mais a bandeira dos Estados Unidos. Agora, esticar a bandeira brasileira na Praça da República, incentivar as pessoas a usarem a camisa da seleção, não transforma ninguém em nacionalista, como a gente viu com a extrema-direita. E o que a gente vê é um entreguismo, vou chamar de soft, do governo Lula. Então a gente está entre dois entreguismos, um hard, um radical, e outro um entreguismo soft, né? Então o presidente Lula faz discurso da soberania, bandeira do Brasil e tal, mas entrega a margem equatorial para as petroleiras americanas, entrega as hidrovias privatiza as hidrovias do lá no Amazonas, entrega o túnel, que é uma das maiores obras do Brasil, né, do túnel Santos-Guarujá para essa empreiteira, alija as brasileiras e entrega para essa empreiteira portuguesa, que na verdade é chinesa. O Haddad quer entregar o Brasil para os data centers, assim como as terras raras, né? Você reprimariza, como você falou, e para completar, ainda tem uma posição absolutamente leniente em relação a Israel. Amanhã, por sinal, Leandro Lanfredi vem aqui, camarada Leandro Lanfredi, para falar sobre essa questão da exportação, agora não apenas de petróleo, né, de aço para a indústria bélica de Israel. E tem essa posição, né, vou usar uma palavra, eu não gosto de usar, mas não dá para não, uma posição escrota do governo em relação à Venezuela, hostilizando o povo venezuelano e apoiando, na prática, a armação da invasão dos Estados Unidos. Então, não dá para dizer que a gente tem uma postura nacional, uma postura entreguista de um lado, e do outro você tem uma postura efetivamente nacionalista. Você tem, né, entreguismo descarado e entreguismo com algum nível de moderação ou de disfarce retórico, né? Mauro, eu não sei se você concorda comigo, tá? Vamos Mas lá. quando você vê o debate da esquerda hegemônica sobre soberania, eles encaram, tá, o imperialismo dos Estados Unidos como uma ofensiva de governo, do governo Trump, sim. e não uma relação imperialista de destruição, não como um projeto de Estado dos Estados Unidos. Perfeito? Então eles separam as coisas. É como se tivesse o Trump, um governo Trump, e um governo dos democratas, um possível governo dos democratas, que resolvesse essa questão, né? O governo Trump, nosso inimigo, o governo democrata, nosso amigo. Um Biden da vida seria o nosso amigo. É isso que está sendo colocado. Por exemplo, quando nós observamos as falas com lupa, né, dos ministros, dos representantes do governo no geral, eles falam coisas no seguinte sentido: olha, o governo Trump está ameaçando uma relação de amizade, de solidariedade, de parceria que o Brasil tem com os Estados Unidos há 200 anos. Ele está indo contra as tradições de amizade do Brasil com os Estados Unidos. O mal é o governo Trump, não é os Estados Unidos, de forma alguma. Nós queremos continuar com as relações que temos com os Estados Unidos,
o que o governo Trump está fazendo é atrapalhando essas relações. Ou seja, me parece, Mauro, como sempre, uma tentativa de parecer um governo confiável aos democratas, ao Partido Democrata, tá? Uhum. Então, é uma sinalização para uma parcela da burguesia imperialista dos Estados Unidos e de uma parcela do poder político dos Estados Unidos que nós somos fiéis a eles. Tá? Essa me parece ser a estratégia que se desdobra nessas táticas. Tá? Uhum. É ter o apoio dessa burguesia e Perfeito. dessa fração ligada ao Partido Democrata e dos setores ligados ao Partido Democrata, porque lá também tem divisões. Então, Perfeito. nós não estamos tomando o lado, nós não, a maior parte da esquerda, do campo progressista, digamos, você fala muito bem, né? Não dá para ficar falando de esquerda toda hora para eles. Desse campo progressista democrata, eles não estão tomando uma postura contra o imperialismo. Eles estão tendo uma postura contra especificamente o imperialismo conduzido da forma como o governo Trump vem conduzindo, que é a radicalização desse imperialismo. Eles estão defendendo o imperialismo soft do Partido Democrata. É isso que eles estão defendendo o dia todo, o tempo todo. Eles estão defendendo a manutenção do estado de coisas pré-Trump. É exatamente isso que eles estão defendendo, ou não? Perfeito. É isso aí. Exatamente isso. Ninguém está falando para superar a relação de dependência com os Estados Unidos e de subordinação política aos Estados Unidos, de subordinação comercial aos Estados Unidos, de superação da nossa subordinação financeira e abertura de conta de capitais dos Estados Unidos. Eles estão falando, nós queremos continuar como era antes do Trump. É só isso. Ou seja, continuar dependentes, continuar subordinados e de joelhos para os Estados Unidos. Ninguém falou, Mauro, quando teve o tarifaço, em fechar balança comercial, reagir com o fim da liberalização financeira. Ninguém falou em protecionismo planejado para daqui a algumas décadas a gente se libertar deles. Ninguém falou em tirar eles do nosso sistema financeiro, sabe? Então, me parece muito mais uma disputa entre democratas e republicanos que reverbera no Brasil. Uhum. E Perfeito. não uma disputa por real soberania. Real soberania é encarar os Estados Unidos como Estado. Uhum. Que é um projeto de Estado. O Trump está radicalizando um projeto de Estado, um projeto histórico de imperialismo destrutivo dos Estados Unidos, que é o que se manifestou agora de forma mais abrupta e mais escancarada. Mas sempre foi isso que o Trump fez, só que de forma mais, digamos, gradualista, cautelosa, escondida. O Trump escancarou só, não é uma novidade. Ó, é assim. A Cristiane fala assim: fenomenal, parabéns pela aula. Mais uma vez eu pude ouvir que há soluções viáveis e verdadeiras para a Revolução Brasileira 2026. E o José Esper diz: France, que aula do Davi, abrindo a semana. Uau, um Obrigado. grande. Efetivamente, foi sensacional, Davi. Boa semana para ti. Obrigado, viu? Obrigado. É sempre para vir aqui, Mauro, porque geralmente eu saio dessas lives sendo xingado. Aqui. Eu fiquei anos sem Esse é sinal de que está incomodando. Ótimo, ótimo. Mas aqui, Boa aqui semana. é o oposto. Abração. Boa semana para ti. Abração.